Olá, vou estar iniciando uma lista de resoluções sobre a disciplina de cálculo 3, sendo mais específico referente ao conteúdo de máximos e mínima função de duas variáveis. O exercício ele pede para a gente selecionar os candidatos a extremantes locais da função f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo menos xy. Lembrando que extremantes locais significa máximos ou mínimos locais dessa função, ok? Antes de ter uma ideia de como encontrar máximos, pontos de máximos e mínimos de uma função de duas variáveis, vamos tentar ter uma ideia de como isso funciona para funções de uma única variável, certo? A gente tem aqui uma função, vou colocar de outra cor aqui, a função aqui que depende, a gente pega uma função que depende apenas de x aqui, ó, ok? X, y. A gente desenha uma curva aqui, o gráfico dessa função, né? E a gente supõe que aqui seja em um determinado x aqui, a função ela assume um valor máximo. Esse ponto aqui é um ponto de máxima, ok? Se a gente pega pontos antes aqui, por exemplo, a gente pega um ponto aqui e um ponto aqui, certo? Vou colocar os pontos que vêm a ser depois desse ponto aqui. Quando a gente calcula a derivada da função nesse ponto aqui, olha, a reta tangente a esse gráfico nesse ponto aqui, a inclinação aqui é positiva, ok? Só que vamos para o próximo ponto. A inclinação ela é positiva ainda, só que ela é menor. Vai chegar num tempo aqui que nesse ponto máximo aqui, a inclinação dessa reta tangente ela é igual a zero. Depois desse ponto, a inclinação aqui ela começa a ser negativa, ela começa a decrescer. Olha, aqui também, tá vendo? Ela começa a ficar mais negativa ainda. Ou seja, quando a gente tem um caso onde antes desse ponto a inclinação da reta ela é positiva e depois desse ponto a inclinação ela é negativa, a gente tem o que chamamos de um ponto de mínimo, certo? E quando a gente tem o caso onde a função aqui, a gente tem uma curva, onde a curva é dessa seguinte forma aqui, a gente considera esse ponto aqui, ele vai ser ponto de mínimo, por quê? Porque quando você pega pontos aqui antes, olha, a inclinação dessa reta aqui, nossa, coloquei uma curva, é uma reta, viu gente? Finge que isso aqui é uma reta, e ela passa só por um ponto aqui só. Outro ponto aqui, a inclinação ela é negativa, só que ela começa a chegar próximo de zero, né? Aí vai chegar nesse ponto aqui, a inclinação ela vai ser zero, porque ela está mudando de comportamento aqui, é o ponto mínimo que a função pode assumir. Então a inclinação ela em algum momento, quando ela chega bem próximo desse ponto, ela vai começar a ser uma inclinação zero para que ela começa a ser positiva depois desse ponto, certo? Ela vai mudar seu comportamento. Então, para pontos depois desse ponto de mínimo aqui, a inclinação dessa reta ela passa a ser positiva, já que antes ela era negativa. Ela passa a ser positiva à medida que os valores vão aumentando aqui, ó, ela vai continuar sendo positiva. Então a gente caracteriza esse ponto aqui como se fosse ponto de mínimo. Quando acontece isso, quando antes desse valor aqui a inclinação dessa reta ela é negativa, e para valores depois desse ponto a inclinação é positiva. Mas aí você poderia falar assim: ah, então quer dizer que quando isso acontece o ponto ele é um mínimo ou máximo global. Não é exatamente assim, porque a gente pode ter uma função onde tem vários morrinhos desse aí. A gente pode ter uma função aqui
dessa seguinte, cara, olha, a gente tem aqui um morrinho, aí aqui, olha, tem um morrinho aqui, tem um ponto aqui, y, f, x, y aqui, vou y aqui também, tem um ponto aqui, esse ponto aqui claramente ele é maior do que esse, né, o y aqui ele assume um valor maior do que esse, tem esse ponto aqui também que parece ser de mínimo, no gráfico é fácil de ver isso, né, mas quando a gente tem só a função assim, só a equação mesmo que descreve ela, a lei de formação dela, a gente não consegue de cara assim ver qual é o ponto de máximo e qual é o ponto de mínimo. A gente precisa substituir na função e ver se a gente substituir, se pegar um ponto x aqui, um x0 e um y0, um y1 no caso, você vai substituir esse valor x aí na função, e você vai achar um valor e você vai perceber que esse valor aqui ele assume um valor maior que esse ponto que é ponto de máximo global, e esse é o máximo local. Se a gente for restringir aqui esse conjunto aqui, por exemplo, ele seria o máximo, só que local. Então, para você saber se é um mesmo acontecendo, porque olha, nesse ponto aqui acontece a mesma coisa que acontece aqui. As derivadas aqui, elas vão ser inclinação positiva, depois vai começar a inclinação negativa. Aqui também inclinação positiva, depois começa a ser negativa, mas a gente não pode afirmar de cara que ele é um máximo, um ponto de máximo global. Para isso acontecer, para a gente saber qual é o máximo global e o mínimo global, a gente precisa fazer no mesmo raciocínio daqui, porque todos esses pontos aqui, ó, a inclinação da nossa inclinação aqui, ó, da reta tangente, ela é sempre igual a zero nesses pontos onde há essa mudança de comportamento da função. Só que a gente tem dois candidatos a ser máximo e um candidato aqui a ser mínimo. Para a gente verificar quais são esses pontos, a gente vai fazer o que? A gente vai derivar a função igual a zero, já que a inclinação é zero nesse ponto, né? Então a gente precisa o que? Encontrar esse ponto fazendo o que? Derivando a função igualando a zero, ou seja, você vai encontrar um ponto x onde a função, a nossa f' de x, ela seja igual a zero, ok? Então você vai achar esses pontos. Aí, para você saber se eles são pontos de máximo ou pontos de mínimo globais, é só você substituir na função e ver qual valor que vai ser maior, ok? Para funções de duas variáveis é a mesma coisa. Se você tem aqui um gráfico, vou colocar aqui um eixo, três eixos aqui, x, y e z. Ele tem uma função aqui, ó, uma curva aqui no espaço, certo? Só um esboço mesmo de como poderia ser essa curva. Aí a gente pode supor aqui que aqui seja um ponto de máximo, certo? Aqui é a mesma coisa, porque se aqui a nossa derivada era igual a zero, nesse ponto, aqui também vai ser igual a zero, só que tem um porém, aqui a gente tem uma função que depende de duas variáveis, ou seja, a gente tem que calcular as derivadas parciais. Então, mas é o mesmo sistema aqui em relação a x, a nossa reta tangente a esse gráfico que ela é assim, e a derivada, a equação da reta tangente a essa curva aqui em relação a y é aqui. Essas duas retas, elas são iguais a zero nesse ponto. Aqui a diferença que aqui era em relação a x, só em relação a x, e aqui em relação a x e em relação a y. Então, é a mesma coisa. Então, para a gente encontrar os candidatos a extremantes locais, é você derivar essa função e igualar a zero. Como uma função é de duas variáveis, então a gente vai ter umas derivadas parciais, que é a fx, que é a derivada em relação a x, e a fy, que é a derivada em relação a y. Você precisa achar essas derivadas e igualar a zero para você encontrar esse candidato a ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. Aqui, se ele for ponto máximo, aqui se for um ponto de mínimo, vai funcionar a mesma coisa. Aqui a derivada tanto em relação a x, tanto em relação a y, vai ser igual a zero, ok?
Então a gente precisa derivar essa função aqui, tanto em relação a x, tanto em relação a y, igual a zero. Então aqui, ó, derivada dessa função em relação a x é 3x quadrado. Esse y ao cubo aqui ele é zero, porque eu estou derivando em relação a x, então é uma constante, mais zero, menos y, igual a zero. Derivada aqui em relação a y, o x ao cubo é zero, mais 3y ao quadrado. 3 passa, cai multiplicando aqui, você diminui uma unidade no expoente. E a derivada aqui de x e y aqui em relação a y, menos x, igual a zero. Daqui a gente consegue concluir o que? Vamos isolar o y, né? Então fica 3x quadrado igual a y. 3y ao quadrado menos x igual a zero. Usando essa igualdade aqui, eu vou substituir aqui no lugar do y, né? Na segunda. 3y ao quadrado menos x é igual a zero. Então 3 vezes o y é o que? É 3x quadrado ao quadrado menos x igual a zero. Então, 3 vezes 3 ao quadrado é 9, vezes x ao quadrado é x à quarta, menos x igual a zero. 3 vezes 9 dá 27, né? 27x à quarta, menos x igual a zero. Vamos isolar o x, já que o x é um fator comum. 27x ao cubo, menos 1 igual a zero. Para esse produto aqui ser igual a zero, significa que ou isso é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. Então a gente tem dois casos, onde x é igual a zero, ou 27x ao cubo menos 1 é igual a zero. Daqui, dessa segunda informação, a gente tem que 27x ao cubo é igual a 1. Então x ao cubo é igual a 1 sobre 27. Extraindo a raiz aqui cúbica, significa que raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 27 é 3. Então a gente tem esse valor x igual a 3. E x igual a 0. Agora a gente precisa encontrar o valor de y, né? Se x for igual a 0, temos, vamos usar essa primeira informação, que é essa primeira equação, é 3x quadrado igual a y. Então 3 vezes 0 ao quadrado é igual a y. 0 ao quadrado é 0, vezes 3 é 0. Então y é igual a 0. Então a gente já tem um ponto aqui, um ponto 1 candidato a ser ponto de máximo ou mínimo local, já que ele pede para ele pedir os extremantes locais. Se x for igual a 1 sobre 3, temos 3x quadrado igual a y. Então 3 vezes 1 sobre 3 ao quadrado igual a y. Então fica 3 vezes 1 ao quadrado é 1, sobre 3 ao quadrado é 9, igual a y. Aqui simplifica 3 com 9, então y é igual a 1 sobre 3. Portanto, a gente tem um ponto 2 aqui, igual a 1 sobre 3 e 1 sobre 3. Então, esse ponto 1 aqui e esse ponto 2 são os candidatos a serem extremantes locais da função f de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo menos xy.